Existem histórias, queridos, que tem tudo para dar errado. Existem histórias, e talvez você diga assim: a minha história era assim, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ter fracasso, tinha tudo para eu já estar morto, tinha tudo para eu ter desistido, tinha tudo para eu perder. Mas de repente a sua história foi mudada, porque um homem chamado Jesus entrou na sua história. A história de Jefité é mais ou menos assim, e o capítulo 11, versículo 1 diz desta forma: era então Jefité o gileadita, valente e valoroso. Diga assim: valente e valoroso. Porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Diga: Gileade gerara a Jefité. Parece até um teste de português, mas não é, tá bom, gente? Nosso Deus, nosso Pai, aí está a tua palavra, Senhor, ó Deus, inspirada pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que fala tanto aos nossos corações. Ó Deus, quantas pessoas vieram hoje aqui pensando nas suas vidas, na sua vida social, quantas coisas precisam cuidar de relacionamentos, quantas pessoas vieram aqui, Senhor, pensando na sua vida familiar, em ajustar cada vez mais com o seu cônjuge, em cada vez mais com os seus filhos, em ter ajustes com os seus pais. Quantas pessoas vieram aqui, Senhor, buscando uma cura emocional, precisando ter ajuste nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu dia a dia. Quantas pessoas, talvez, Senhor, com problemas físicos, querendo caminhar, querendo trabalhar, querendo fazer tantas coisas, mas, ó Deus, às vezes, os impedimentos, as lutas do dia a dia, elas chegam e querem nos parar. Que esta palavra, que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que é uma palavra que não é do homem, mas é uma palavra que vem do céu para o homem, ela possa mudar a nossa história, assim como mudou a vida de Jefité. É o que eu te peço, Espírito Santo, fale aos corações. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Jefité é um homem que está vivendo um período da história importante em Israel. Para você que gosta de data, é um período de 1380 a 1050 a.C. Se você quiser arredondar para ficar mais fácil, 1000 anos antes de Cristo aproximadamente. É esse período que Jefité está vivendo. Para você entender, aqui não tem rei na história. Aqui ainda não tem surgido a monarquia de Israel, que você conhece tão bem, como Davi, como Saul, como Davi, como Salomão. Ainda não tinha acontecido, isso é um pouquinho antes. Isso está um pouquinho depois de Moisés e um pouquinho depois de Josué, porque Josué não preparou nenhum líder, e agora Israel está numa dificuldade muito grande. Os amonitas, os moabitas, os moradores de Seir, são nações que agora querem acabar com Israel. E um pouquinho antes de Jefité surgir nessa história, um homem chamado Gideão, no capítulo 6, pelejou sendo um dos juízes de Israel. Ele julgava o que era certo e o que era errado, e pleiteava e lutava e venciam as nações. De repente surgiram homens como Eude, como Débora. Até Débora, uma mulher, foi juíza nessa época. Então vai surgindo muitas histórias, até que a gente chega no capítulo 11, e a nação de Israel está prestes a passar por um grande problema. Só que antes de ela passar por um grande problema de guerra contra os amonitas, ela está passando por um problema familiar muito grande na casa de alguém que vai ser importantíssimo para resolver esse problema. Entenda, querido, que há muitas coisas aí fora acontecendo, e as decisões que vão resolver o problema está na minha família, está na sua família, está na tua casa. Entenda isso. O quanto é importante a minha família, a sua família. A família de Jefité. Jefité era filho de um homem chamado Gileade, e como era um arraial, ali, por causa do nome de Gileade, eles eram chamados de gileaditas. Então entenda que aquele arraial todo, aquele homem era responsável, e ele tinha filhos. Só que antes de ter os seus filhos, ele teve Jefité. A Bíblia, ela faz questão de dizer, ela não escondeu o fato, porque esse é o problema que vai vir à tona na vida de Jefité. Jefité, ele é um homem que a Bíblia diz, ele é valente, ele é valoroso.
é valente? Porque ele não se entrega fácil. Ele é um homem valente porque ele luta. As pelejas que aparecem para ele levanta a cabeça, igual o hino fala, levanta a cabeça, anima também, ele vai em frente. Ele não é de abaixar a guarda, ele não é de recuar. E ele é valoroso, por quê? Porque ele tem valores. Ele é um homem que quando se olha para o caráter dele, quando se olha para a integridade dele, porque ele fala, pelo que ele diz, pelas suas atitudes, ele tem valores. Então ele é um homem valoroso. Mas, querido, assim como eu e você, na nossa história nós temos os nossos porém. A Bíblia diz que esse homem era valente e valoroso, mas ele tinha um problema. Ele era filho de uma prostituta. E a Bíblia diz esse detalhe. Você começa a olhar para a vida de Naamã, ou melhor, do rei da Síria lá, não é isso? Naamã mesmo. E você começa a olhar e vai dizendo que ele já tinha vencido batalhas. Vai dizer que ele era um homem querido entre os seus. Vai dizer que ele era um homem que era destaque e tinha um alto grau lá no exército. Mas aí diz lá, porém era leproso. Querido, e essa visão que as pessoas têm de nós vai depender muito das pessoas que estão nos olhando. Mas tem pessoas de tudo quanto é jeito olhando para você. Tem pessoas que olham para Moisés e dizem: é um grande legislador, é o homem que tocou no mar e o mar se abriu. Mas tem outro que vai olhar e vai falar assim: é um assassino porque matou o egípcio. Tem pessoas que vão olhar para Davi e vai dizer: é o grande rei de Israel, é um homem que todo mundo admira, é o rei Davi, é um homem que se quebrantava, é um homem segundo o coração de Deus. Mas tem outro que vai dizer assim: é o que traiu, é o que andou com Betseba, é aquele que foi lá e matou, colocou Urias na frente da batalha para morrer. Tem pessoas que vão olhar para Abraão e vão dizer: é o pai da fé, é um homem extraordinário que teve uma vida, que colocou no altar o seu próprio filho e ia cortar o pescoço dele, ia degolar. Mas tem outro que vai dizer assim: o mentiroso, a sua amiga irmã lá, ele se acovardou e disse que não era sua esposa e que era só a sua amiga, sua irmã. Querido, sempre tem alguém que vai olhar para a nossa vida, por mais que você faça. Você pode correr o dia todo, você pode pegar e trabalhar de serão a serão, você pode ser uma ótima pessoa na vida social, você pode ser na sua vida familiar extraordinário, ser um ótimo pai, um ótimo filho, uma ótima esposa, um ótimo esposo. Você pode viver bem com os seus vizinhos, fazer de tudo e fazer o melhor. Você pode ser um bom funcionário. Sempre tem alguém que vai ver um porém na sua vida, um defeito, e vai te apontar. Só que o que a gente precisa entender: Jefité, ele sabe dos seus valores. Jefité não se importa com o que as pessoas estão dizendo, ele sabe quem ele é. Isso é importante. Jefité, agora você começa a imaginar, vamos dar uma viajada, vamos lá para Gileade e ver como que seria. A Bíblia não fala, mas vamos imaginar, vamos conjecturar como que seria o relacionamento dele com seus irmãos. Imagine isso. Imagine, o pai chega, a mãe chega, presbítero Daniel, e de repente eles começam a preparar o seu almoço. E de repente os irmãos se reúnem, chegam do trabalho, todo mundo chega de um lado do outro e começam a conversar, e começam a fazer um grupinho dali. E de repente, ele, como é o primogênito, ele é o mais velho. De repente, um grupinho mais novo começa a olhar, lembra de José, como eles faziam com José? E olha que José não era primogênito, mas era o primogênito do coração, era querido. Aí, de repente, falam assim: sai para lá, filho da prostituta. Você não é meu irmão. Sai para lá, fica para lá, afastado. Imagine isso, a mágoa, a tristeza, a dor que começa a gerar no coração desse menino, desse rapaz. Começa a gerar, e o pai de repente percebe em alguns momentos: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão falando para ele do seu irmão? Ele é seu irmão. Aí eles fazem aquela cara torta e começam a fazer com desdém. Você imagina então a mãe, porque todos aqui são filhos dela, menos Jefité. Jefité agora é a imagem
seu marido teve um caso com uma outra pessoa. Toda hora que Jefité traz uma memória ruim para a mãe daquelas crianças. E ela é mais uma para olhar ele com desdém. Ele é criado num ambiente assim, num ambiente familiar, desse jeito. Veja que sofrimento para uma criança ser criada num ambiente desse jeito. Ele tinha tudo para baixar a cabeça, ele tinha tudo para desistir e sair pelo mundo afora, pegando as drogas da época. Eu não sei qual era o capim-limão, o que era, que ia ficar doidão lá na época, eu não sei o que era. Ele tinha tudo para se arrasar, tinha tudo para ir embora, tinha tudo para ser infeliz e se entregar. Mas ele foi firme, ele continuou ali, junto com os seus irmãos, obediente ao seu pai, e procurando aprender de tudo, procurando aprender a pegar nas armas, procurando aprender a ajudar o seu pai a fazer os afazeres de casa, procurando ajudar a sua madrasta, procurando ser fiel aos seus irmãos, e entendendo que se algum dia o seu pai fosse embora e morresse, ele, como primogênito, teria que ter uma postura forte para assumir aquela família. Jefité se prepara para isso. Ele é um homem valente, ele é um homem valoroso, e ele é o primogênito. O primogênito, ele tinha a herança dobrada. Se tivesse que dividir para 5 pessoas, ele pegava o dobro, e os outros pegavam os 80%. Era assim que funcionava na época bíblica. E o que acontece nessa história não mostra o pai defendendo ele. Certamente o pai havia morrido. E agora, quando Jefité se preparou tudo para assumir aquela família, a Bíblia conta que os seus irmãos se juntaram. Houve um consenso entre eles. E eles falaram assim: você não vai herdar sobre nós. Você é um filho de uma prostituta. Você é um bastardo. Eles não olhavam quem era Jefité, não olhavam as suas habilidades, não olhavam o seu caráter, não olhavam as suas atitudes, o que ele falava, o que ele pensava, como era o seu modo de proceder com seu pai e mesmo com eles. Eles queriam saber da sua genealogia, que quem ele tinha gerado ele. Querido, que injustiça estavam fazendo com esse moço? Ele poderia agora pleitear. Havia possibilidade dele pleitear, porque havia os anciãos naquela época. Eles eram os conselheiros da época. Ele poderia correr lá aos anciãos e recorrer: olha, meu pai sempre me amou, meu pai me colocou como primogênito nessa história, não é justo o que os meus irmãos estão fazendo. Mas sabe, querido, quando Deus tem uma obra, você não precisa pleitear. Você não precisa lutar, porque existem combates que não valem a pena. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate. Porque existem combates que são desnecessários, existem combates que desgastam a gente, existem combates que não levam a nada, que não trazem crescimento, que pelo contrário só atrapalham a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Jefité, ele não bate de frente com seus irmãos nesse momento. A Bíblia dá a entender que eles queriam matá-lo, porque não diz que Jefité então saiu. Jefité, não, a Bíblia diz que ele fugiu. E quem foge é porque está correndo de alguém por alguma razão. Então dá todo a entender que seus irmãos queriam matá-lo, queriam acabar com a sua vida. Talvez pensando assim: se nós não dermos cabo dele, vai acabar reinando, vai acabar tomando a sua primogenitura, vai acabar assumindo a sua família. Vamos correr e vamos matar, vamos acabar com essa história. Veja que coisa. Jefité então sai. Jefité sai da sua casa e agora ele vai para uma cidade deserta. Uma cidade, não é como Gileade, uma cidade montanhosa. É tão importante Gileade porque Jesus é lembrado como o bálsamo de Gileade, de onde vinham as perfumarias, né? Isso, um monte, as rochas. Então dali surgiram árvores que tinham os perfumes, e eles faziam muitas especiarias, muitos perfumes dali, por isso o bálsamo de Gileade. Agora ele vai para um lugar que ninguém gostaria de estar, um lugar chamado Tobi. E quando ele chega lá em Tobi, ele vai encontrar ruaceiros.
Ele vai encontrar pessoas na nossa linguagem de hoje, vagabundos. Ele vai encontrar pessoas que estão mendigando, pessoas que estão largadas pela rua, que não tem eira e nem beira, que é uma palavra lá da antiga, né? Por causa dos telhados que as pessoas colocavam que não tem eira nem beira. Jefité agora está abandonado. Imagine Jefité no seu coração, imagine quantas coisas deve ter passado pela cabeça. Se meu pai estivesse aqui, meu pai teria intercedido por mim. Se meu pai estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas também se meu pai não tivesse tido um relacionamento com a minha mãe, isso não teria acontecido comigo. E começa a passar um filme na cabeça. Passei, eu cuidei tanto dos meus irmãos. Eu lembro que meu irmão estava chorando e eu fui lá e peguei ele no colo. Eu lembro que meu irmão ia acontecer isso ou aquilo, eu avisei para minha madrasta, eu avisei para o meu pai, ele foi lá e salvou meu irmão. Imagina um filme que passa na cabeça de Jefité e olha para o céu e fala assim: Senhor, por que tudo isso está me acontecendo? Sabe quando você passa por dificuldades, passa por luta, e você olha para a sua vida assim e se sente o mais indigno dos homens, o mais indigno entre as mulheres, você começa a olhar assim e fala: por que isso está acontecendo comigo? Por que os meus irmãos fizeram isso comigo? Eu não merecia isso. Sabe aquele sentimento de autopiedade? Que você fica com pena de você mesmo, e você, ó vida, ó dor, ó céus, esse medo, oh meu Deus. A gente começa então com sentimentos que começam. Eu creio que o Jefité naquele momento passou um filme pela cabeça dele, e ele começou talvez até ficar meio cabisbaixo, indo para Tobi, saindo da sua casa, saindo do meio da sua parentela, do seu irmão, indo para uma cidade deserta, de cabeça baixa, e sabendo: o que será de mim agora? Qual será o meu futuro? O que vai acontecer comigo, querido? Quantas vezes isso passa pela nossa cabeça? Quando a gente fica sem saúde, quando a gente perde o emprego, quando a gente perde pessoas que são bases na nossa vida, como pai, como mãe, esposo, esposa, aquelas pessoas que tudo que a gente pensa, a gente recorre a elas. E quando a gente perde essas pessoas, a gente pensa: o que vai ser de mim agora? Jefité está vivendo isso, querido. Mas quando você é líder, quando você tem o chamado de Deus na sua vida, não tem circunstâncias que é capaz de te derrubar. Entenda isso. Foi para isso que Deus me deu essa mensagem nessa noite, para mostrar a você, querido, você que está assistindo essa mensagem nas redes sociais, no conforto aí do seu lar, assistindo no celular, no notebook. Olha, não existe situações que possam destruir sua vida. A Bíblia diz que numa luta, que o Senhor não permite uma luta maior que nós possamos suportar. Ele é capaz de reverter todo o quadro. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Você é capaz de mudar, não perca a esperança. Jefité não perdeu a esperança, Jefité não se entregou. Ele pensou que lá na frente tinha que manter a cabeça erguida e vencer. Jefité chega na cidade de Tobi, encontra um monte de arruaceiro, eram os piores, queridos, daquela localidade. E uma coisa me chama a atenção: a Bíblia não diz que ele se juntou aos arruaceiros. A Bíblia diz que os arruaceiros se ajuntaram a ele. Significa que ele era o líder, significa que quem dava o comando era ele, significa que ele mostrava a direção. Ele era para chegar lá de cabeça baixa com tudo que aconteceu, era para se choramingar, contar sua tristeza e falar assim: o que é? Vamos se revoltar contra o mundo, vamos matar quem? Vamos roubar quem? Vamos destruir propriedade qual? Era essa geralmente a tendência dele, mas ele não. Eu imagino que ele explica: olha, eu sei batalhar, eu sei lutar, eu sei pegar nas armas. Vocês querem aprender? A gente formar um exército? E ele começou a se preparar. Enquanto Jefité, numa situação que tinha tudo para dar errado, ele ergue a cabeça e continua lutando, continua agora sendo um líder de uma pessoa, porque ele não era para liderar na sua casa, era para estar liderando. Ele tem a mesma postura, e mesmo onde ele está, ele é líder. Se nós somos cristãos aqui na igreja, quando chegarmos em casa nós também seremos, quando chegarmos no trabalho também seremos, por
porque não muda, o nosso caráter não depende de circunstância, não depende de dificuldade, não depende de onde nós estivermos. O Senhor é conosco em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é contigo, querido. Independente de onde você estiver, Ele é contigo. Ele era com Jefité. Jefité então começa a dominar, ensinar aquele monte de arruaceiros. E daqui a pouco o que acontece? Lembra que eu te contei no começo da passagem que a família de Jefité seria a pessoa indicada para ajustar as coisas. Agora os amonitas vão dar contra Israel. Israel não tem um rei, Israel não tem um líder. E agora cadê os filhos de Gileade, que teriam que estar de frente? Quando a guerra acontece, eles procuram eles e eles ficam perdidos. Eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque não são líderes. Porque não são pessoas que teriam que estar com a primogenitura. Estão no lugar errado, na hora errada, com a função errada. E de repente, alguém tem uma ideia lá. Vamos pedir a Jefité para pelejar essa guerra por nós? Ele entra em consenso. E Jefité não está sabendo de nada. E os anciãos saem no mesmo trajeto que Jefité saiu, de Gileade para Tobi. Os anciãos saem. E quando chegam lá, escutam um barulho de espada. Escutam as pessoas treinando. E olham e conhecem Jefité. E gritam: Jefité! E eu estou ocupado aqui. E continuou lutando, imagina assim. E com tanta insistência ele olhou e conheceu e foi atender os anciãos. E os anciãos contaram para ele: os amonitas querem destruir o povo de Israel. E nós queremos que você peleje por nós. Nós queremos que você seja o cabeça entre nós. Nós queremos que você seja o líder ali entre nós. E Jefité então faz uma coisa que talvez ele não deveria fazer. Ele mostra, porque quando você fala, querido, você mostra o que está dentro de você. É como se você pegasse o seu lado avesso e mostrasse. A Bíblia diz isso quando diz que a boca fala do que está cheio no coração. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Os filósofos dizem: fale um pouco para que eu te conheça melhor. Quando a gente fala, a gente se mostra. É isso? Mesmo no culto, com as oportunidades, a gente fala das nossas dores, não é isso? Os irmãos desabafar das suas lutas, das suas dificuldades e se mostrando das suas necessidades. E a Bíblia fala para nós estarmos orando, é isso, uns pelos outros. Jefité, ele mostra a dor do seu coração quando ele fala. É como se a gente fala no nosso dia hoje, esfregou na cara deles, lançou no rosto deles. Jefité, com seu coração ainda dolorido pelo abandono, pelo desprezo, ele não se entregou, mas a dor é presente. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Não tem essa história desse evangelho de dizer que homem não chora. Não é isso, Daniel? Daniel chora? Um pouquinho, né? Então, a gente chora, querido. A gente passa por dificuldades, passamos. Há momentos que a gente fica triste, há momentos que sim. Há momentos que a gente se pega meio cabisbaixo, meio depressivo, ansioso. Há momentos que sim. Só que isso não pode ser uma tona na nossa vida, não pode ser 24 horas por dia. Isso não pode dominar as nossas ações, porque esses sentimentos, se nos dominarem, a gente não consegue ir em frente. Tanto que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um momento, não adianta a gente pegar um evangelho e dizer que nós estamos imunes a tudo. Não, nós estamos nesse mundo. E a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas a mesma Bíblia diz que diz: tereis aflições, diz: tende bom ânimo. Então qual é a minha atitude? Ter bom ânimo, porque as aflições virão. E Ele nos preparou para isso. Por isso que Ele deixou aí o fruto do Espírito: amor,
bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, gozo, paz, alegria, para que quando as circunstâncias de fora vierem contra você, você tem dentro de você todas essas coisas para te manter de pé. Entenda isso, querido, que existem dois mundos em nossa vida. Existe um mundo exterior, existe um mundo interior. Você não pode deixar que esse mundo, seu interior, seja contaminado. Você precisa ter domínio sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você pensa, sobre o que você quer falar. Quantas pessoas não conseguem dominar a sua fala, quantas pessoas não conseguem dominar seus sentimentos, os seus pensamentos, quantas pessoas não conseguem dormir, porque os pensamentos começam a vir um atrás do outro, e ele fala, eu quero dormir, mas não consegue dormir. Querido, isso é muito sério. Jefité abre o seu coração e fala: vocês me tiraram da minha casa, vocês não deixaram eu exercer a primogenitura, foi só meu pai fechar os olhos que vocês me expulsaram, e no entanto agora vocês vieram me chamar. Mas tem uma coisa, eu aceito, mas com uma condição: que eu seja o líder de vocês. Se o Senhor, e é interessante que ele coloca Deus na história, querido. Não adianta a gente contar só com as nossas habilidades. Não adianta. Eu sei manejar bem isso, eu sei fazer aquilo, não. Se o Senhor me der você, se me der os amonitas na minha mão, então eu serei cabeça, eu serei o líder de vocês. E eles então fecharam o acordo, e ele foi então pelejar. Agora imagina que ele não foi sozinho, com certeza. Eu duvido que aqueles homens que eram liderados por ele na cidade de Tobi não falaram assim: Jefité, nós vamos com você. E aí se juntou aqueles que eram os piores, querido. Eu tenho falado isso aqui para a gente cuidar dos piores. Aqueles que aos olhos da sociedade eram o pior. Jefité, que aos olhos da sua família era o pior, que era o filho da prostituta. Agora chegam eles, o ministro do exército, Jefité, e começa a dar as divisas. Certamente, como ele conhecia os seus soldados e eram da confiança dele, os arruaceiros, vagabundos, piores: você vai cuidar do grupo tal, você vai cuidar do grupo tal, você vai do grupo tal. E aí ele conseguiu fazer um grande exército. Mais tarde, os amonitas se levantaram contra o povo de Israel. Queridos amonitas, para você conseguir entender essa história, lembre que Ló, ele saiu de Sodoma e Gomorra, e para que a família dele não se misturasse, ele saiu com suas duas filhas, e para a família não se misturar com as outras nações, elas embebedaram ele e tiveram um relacionamento, cada filha com seu pai, e tiveram 2 filhos, Amon e Moabe. Foi daí que surgiu essa raça, os amonitas e os moabitas, que foram uma pedra no sapato de Israel esse tempo todo aí dos juízes. Eles perturbaram a vida de Israel. Aquilo que era direito de Israel, aquilo que Israel teria que trazer para si, queridos. E os amonitas se levantam, e Jefité se levanta. Deus dá estratégia, o Espírito Santo se apossou de Jefité. A Bíblia diz que a estratégia foi toda do Espírito Santo, e ele conseguiu vencer esse exército. Imagine agora Jefité voltando com os despojos, voltando com a vitória na mão, voltando tendo maior sucesso, e o pessoal olhando. E mesmo assim, querido, eu tenho certeza que alguns ainda olhavam: não é que o filho da prostituta é bom mesmo? Não é que esse filho da prostituta é terrível? Querido, entenda que uma coisa que as pessoas sempre vão olhar assim. Aí uns já olhavam assim: camarada valente, camarada valoroso. Mas não importa o que as pessoas pensam, importa o que Jefité tinha na sua mente: o Senhor é comigo, Deus me deu vitória, Ele me levou a dar a volta por cima. E agora ele chega na sua casa, e os seus irmãos agora, de cabeça baixa,
tem um ministro do exército dentro da casa deles, mas eles buscaram alguma coisa que não tinha necessidade. Entenda uma coisa: existem circunstâncias na nossa vida que acontecem que não é culpa nossa. Jefité passou por tudo isso, ele não tinha culpa nenhuma, ele não tem culpa do problema que seu pai arrumou, do adultério, ou do problema que ele arrumou uma outra mulher lá por consentimento ou não da sua atual. Talvez ela fosse a alfa 2, como era permitido lá naquela época lá, a número 2, a número 3. Jefité não teve culpa nenhuma de ter nascido. Assim como nós, querido, você não pediu para nascer em Taquara, você não pediu para ser filho da sua mãe, do seu pai, para nascer no meio de uma família, talvez com tantos problemas, com tantas dificuldades, num momento talvez de um desemprego, talvez num momento de alguma dificuldade familiar, social, de alguma forma, e que trouxe traumas para a nossa vida. Nós não pedimos para nascer desse jeito, para ser parente de A, de B, de C, morar perto de fulano, ciclano e de beltrano. A gente não pediu nada disso. São coisas que a vida nos leva, são enfermidades que às vezes surgem. A gente não tem coisas que a gente não escolhe, elas acontecem, mas só que quando ela acontecer, não adianta a gente ficar se apontando, não adianta a gente ficar se acusando, não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar chorando, não resolve o problema. Se chorar resolver esse problema, nós falamos aqui de manhã das carpideiras, não é isso? As carpideiras davam um show, porque elas iam chorar, ia resolver tudo, mas não adianta. O choro ele só alivia a alma, mas não resolve o problema. Murmurar só tira as nossas forças. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Dizem que um homem sumiu ao ir para uma geleira fazer aquelas aventuras, né? E foram atrás desse homem. E quando chegaram, encontraram uma corda num lugar muito alto, e pertinho do chão, um homem agarrado a uma corda. E eles fizeram a seguinte dedução: ele desceu da corda, e quando viu que não tinha mais corda, ele não soltou a mão, porque achou que a corda era pequena para chegar lá, mas ele estava pertinho do chão, era só largar a corda e cair. Às vezes acontece isso, querido. Às vezes a gente se entrega, a vitória está tão pertinho da gente, está logo ali, ó. É só a gente soltar a corda, é só a gente acreditar, é só a gente deixar aquilo de lado, é só a gente confiar que Deus vai prover, que Deus vai dar vitória. É só a gente continuar mais um pouquinho, é só a gente orar mais um pouquinho, é só a gente colocar nossa fé em prática mais um pouquinho, que a vitória vai vir. Mas às vezes a gente se esquece disso e a gente se entrega, e a gente para, e a gente começa a chorar, a gente começa a lamentar, e chorar muito e se lamentar muito. Não resolve. Entenda o que Deus nos trouxe aqui hoje para ouvir. Que você precisa prosseguir, que você não pode parar com seus sonhos, você não pode parar com os seus projetos, seja ele qual for, em qual área for. Jefité se para e ia ficar para trás. Imagine se quando fosse buscar Jefité, ele tivesse embriagado, ele tivesse jogado lá no chão, aceitando tudo aquilo que pensavam dele, e falasse assim: eu sou o filho de uma prostituta, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, como que eu vou pelejar por vocês? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Querido, muitas vezes nós falamos isso, e talvez você se pegue dizendo algumas coisas: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, nada dá certo na minha vida. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus para nós é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus para nós é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
A palavra de Deus para nós é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Na hora da dificuldade, querido, lembre das palavras do apóstolo Paulo, que antes dele dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu aprendi a viver na falta e também tendo muito. Aí sim, depois ele diz, depois de ser contente, entenda uma coisa: talvez você veio aqui querendo muitas coisas, mas entenda que o necessário para a vida nós já temos, queridos, e talvez muitos não tenham esse básico que nós temos. Jesus, quando diz em Mateus 6,33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas é comida, porque ele fala: olha os passarinhos, o próprio Deus os alimenta. Essas coisas é vestimenta, porque ele diz: nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. São coisas básicas que nós precisamos. O mundo capitalista, na pós-modernidade, nos obriga a ter muita coisa, nos cobra muita coisa. Quem não tem Wi-Fi não está nesse mundo. Que negócio é esse? Tem que ter o celular da última geração, tem que ter o carro top, tem que ter isso, tem aquilo, tem que ter nada. Se você tem alimento, se você tem bebida para o alimento, se você tem água, se você tem vestimenta, isso é o básico, as necessidades da vida. Nós confundimos muito necessidade com desejo. A gente deseja muita coisa, isso às vezes nos deixa frustrados. Jefité sabia, querido, que nós possamos saber que o Senhor é capaz de resolver qualquer circunstância da nossa vida. Ele pode te tirar de Gileade, te levar para Tob, mas depois, de acordo com a nossa postura, ele nos coloca no nosso lugar de novo. Se vamos louvar ao Senhor, Zé, se preparam aí. Aleluia. Vamos estar terminando então louvando o nome do Senhor. Depois eu quero orar pela sua vida. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes quiser ser tão eu pensar, eu modo de agir, e eu senti que nada adiantou, foi um feijão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas
uma paz enganosa. E talvez muitos de nós, no meu evangelho, você que me acompanha nas redes sociais, talvez você esteja vivendo a falsa paz, esteja achando que está vivendo a paz de Cristo. Jesus em João 14, 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração. Então quer dizer que o mundo dá paz? Sim, ausência de guerra é a paz que o mundo dá. Sentimento de fora para dentro. Se está tudo bem onde você está, você tem paz. Quando alguém faz algum atrito, você diz: tiraram a minha paz. Mas essa é a paz do mundo, querido. A paz que Cristo dá é impossível tirar, porque Ele é o príncipe da paz, é o fruto do Espírito Santo dentro de você, mesmo com causa de fora. A paz de Cristo reina na sua vida de dentro para fora. E aí eles não entendem como pode passar por uma situação tão difícil e estar em paz por causa da perfeita paz. Nosso Deus, nosso Pai, que possamos, Senhor, viver esta paz. Que a alegria que vem de dentro de nós, porque a tua palavra diz que não é a alegria dos objetos que nós compramos, que não é a alegria das coisas que nós consumimos que nos dá a verdadeira alegria. A tua palavra diz que a alegria do Senhor que é a nossa força, é a tua alegria que nos mantém de pé, é a tua paz que nos mantém calmo, é a benignidade, a bondade, o domínio próprio que o Senhor tem nos dado, que nos tem mantido de pé. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, Pai querido, ó Senhor, pessoas que vieram aqui com uma necessidade na alma, Senhor, pensando em resolver situações, pensando em desistir de alguns sonhos, de algum projeto, que essa palavra, ó Deus, o Senhor continue falando aos corações, para que eles continuem prosperando, continuem crescendo em todas as áreas de sua vida, Pai querido. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe cada família, meu Deus, cada pai, meu Deus, quebre as diferenças entre pai, entre filho, entre esposa, esposo, Senhor, na área social, entre o vizinho, oh Deus, quebra tudo isso, Pai, no trabalho, patrão, contra empregado, Senhor, colaborador, meu Deus, em nome de Jesus, essas questões sociais, os problemas de divisões, meu Deus, nos une cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.